Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é repercutir as eleições nos Estados Unidos. Finalmente saiu o resultado. Os Estados Unidos têm um novo presidente, o presidente eleito Joe Biden. E para conversar sobre este tema, eu recebo mais uma vez, com grande satisfação, a Neuza Bojiquian. Ela que é do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Professora Neuza, seja bem-vinda mais uma vez ao Alesp Conecta. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. Espero que eu consiga esclarecer aí um pouquinho, né? A gente vai refletir junto, né? Essa é a ideia aqui. Professora, para a gente começar esse nosso bate-papo, Joe Biden, o democrata Joe Biden, é o novo presidente eleito dos Estados Unidos, derrotando o atual presidente, o republicano Donald Trump. Quais são os principais aspectos que levaram Joe Biden a essa vitória na sua análise, professora? Então, eu venho estudando esse tema, né, há algum tempo, sobre a presença dos democratas, ou seja, o desempenho, na verdade, dos democratas e dos republicanos, né, seja ele na presidência, seja no Congresso, né, para a gente tentar entender por que o Trump venceu em 2016, né, e agora ele perde, né, então eu acho que, assim, essa é uma eleição muito particular, ela é muito diferente do que a gente poderia esperar, porque já falamos, o contexto pandêmico, mas é também uma eleição diferente, porque está junto nessa eleição uma figura que é o Donald Trump, né, o atual presidente e que foi derrotado para o Joe Biden. O Donald Trump, ele não é político do Partido Republicano tradicional, como a gente costuma se referir, né? O GOP, o grande e velho Partido Republicano, ele sai um pouco disso, né? Ele está totalmente voltado para um grupo, ele tem um grupo de eleitores, esse grupo é muito grande, aliás, de apoio, né, uma base de apoio dele, mas que vem com uma retórica muito forte, muito agressiva, conservadora, nos costumes, né, excessivamente conservadora nos costumes, nacionalista, com essa retórica e também com práticas protecionistas, né, no âmbito econômico, isolacionista quando nos referimos aí às instituições multilaterais. Então, tudo isso é o que ele representa. E ele representa isso por quê, né? Quer dizer, essa é a grande questão. Por que ele surge? E seria ele o responsável pela divisão? Né? Eu acho que não é ele o responsável pela divisão. O que você olha é que desde a crise financeira de 2007, 2008 nos Estados Unidos, essa desigualdade econômica, que aí ela tem desdobramentos aí para as crises sociais, né, de representação, de justiça racial e tudo isso, ela vai aumentando, né, em decorrência desse contexto de economia frágil. Não que a economia estivesse frágil exatamente, ela se recuperou, mas o nível de renda, os empregos, né, para essa classe média trabalhadora dos Estados Unidos, isso muda muito depois dessa crise. Então, o Trump, ele não gerou essa divisão, essa polarização que a gente vê hoje, e aí a gente percebeu que ele perdeu, até agora ele não está conformado com tudo isso, e ele, de fato, recebeu 71 milhões e meio de eleitores, de votos a seu favor, né? Então, assim, isso não é pouca coisa, isso representa quase a metade da população aí do eleitor, né, que votou, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que se perguntar, é que ele não surge para dividir, não é ele que traz a divisão, não é ele que traz a polarização, ele surfa nessa onda de descontentamento, né, que os eleitores estavam, os cidadãos norte-americanos estavam diante das políticas que estavam sendo
implementadas aí pelo Partido Democrata também, né? Então, assim, eles se sentem descoberto desse guarda-chuva azul que tinha lá com o Obama, né? Então, a Hillary Clinton não consegue vencer, ele vence e ele tenta agora de novo conferir, né, esse desempenho dele nas urnas. E aí ele foi reprovado. Mas, enfim, tem uma Professora mudança aí. Neuza, Sim, pois não. eu quero até pegar o gancho em uma coisa que a senhora falou. Ele surfou numa onda e ele prometeu na campanha dele uma América forte de novo, né? Ele bateu muito na tecla da economia, de empregos. E é óbvio que devido à pandemia, o momento que se encontra todo o mundo, não é só os Estados Unidos, é um momento de crise econômica. Mas antes da pandemia, o Trump estava conseguindo entregar essa promessa dele de campanha, ele estava conseguindo fazer uma economia mais forte, ou a coisa já não vinha bem, mesmo antes da pandemia? Não, quando houve a pandemia, né, deu início aí, a gente pode voltar para os números de fevereiro, né? Em fevereiro, a economia dos Estados Unidos era uma economia muito robusta, né? O nível de emprego era alto, portanto, o desemprego era por volta de 3,5%, né? E isso daí era uma marca muito forte, muito grande. Se não fosse a pandemia, certamente ele teria ganho, né? Eu aposto nisso, por quê? Porque os eleitores de cada 10, 3 valorizam, né, a economia. Estão olhando hoje para a economia como coisa importante. Só perde para a pandemia. Então, por isso. Então, é uma questão circunstancial que se coloca, que se sobrepõe à economia. E essa questão pandêmica, que não é resolvida, ela traz uma crise econômica, e aí, em função dessa crise, a gente vai ver todo o desempenho, todos esses índices, né, que eram muito bons, muito a favor do Trump, a gente vai ver que eles viram totalmente para um lado negativo, ou seja, tem aquela ideia da curva, né, que houve toda aí uma recessão e depois se esperava que houvesse um crescimento, uma retomada do crescimento, e isso não ocorreu. Né? Então, o Trump ele é visto como eficaz na questão econômica, né? Mas a gente também pode pensar que ele acabou tendo esse desempenho, né? O desempenho econômico dos Estados Unidos é forte por natureza, né? E isso ele também não é que ele pegou aquilo com um problema, né? O país com problema e ele fez a retomada. Não, ele já pegou indo bem e ele continuou. Ele estava no lugar certo na hora certa, né? Essa é a questão. Então, não seria esse desempenho dele, ele é abatido por conta dessa pandemia e ele paga um preço, né? Ele de fato paga esse preço. Agora, a gente tem que falar também que nessa pandemia, o que ela traz? Ela traz esse descontentamento, essas classes que estavam sendo largadas para trás, né? E essas classes, elas vão sofrer ainda mais num contexto de pandemia. É isso que eu acho Mas que a gente poderia atribuir. Mas, professora, é junto a essas classes, é junto a essas fraquezas do governo Trump que vem a força do Biden, de repente ali dando uma atenção especial aos negros, a parte da população que não se sente representada pelo governo de Trump, e aí o Biden vem com a proposta dele e consegue chegar até essas pessoas que estão numa situação mais difícil, consegue chegar a um público mais jovem também, que não quer um governo como o do Trump. É por aí que o Biden tem a sua força e consegue se eleger presidente? O Biden é um político muito experiente, né? Absolutamente muito experiente, e ele é dotado de um perfil completamente diferente do perfil do Donald Trump. Então, ele é conciliador, né? Ele é o homem assim, o construidor de harmonia, de diálogos. Ele está aberto para o diálogo. Então, isso daí é um fator importante e que atrai, né? Ele atrai eleitores. A pauta dele de governo é uma pauta que não é, ele é centrista, mas ele está aí
estão apostando que ele vá trazer essa pauta mais progressista, né, ou seja, dos membros do partido que estão mais à esquerda. Acredita-se que ele vai, de certa forma, olhar para isso, né, os mais progressistas vão fazer lobby, né, sobre ele para que isso seja atendido, e ele, na medida do possível, ele vai atender. Então, esse eleitorado está apostando nessa mudança, mas esse eleitorado também talvez não deposite tantas expectativas, né? Baixa expectativa. Eu acho que o Biden teve um número expressivo de votos, né? Que é por volta de 75 milhões de votos, então é a metade quase, né? Aí dos eleitores. Agora, esse número de eleitores para ele, na verdade, boa parte disso é também um veto de recusa, né? De aceitar um novo mandato aí do Trump com esse perfil que é desagregador, que é desintegrador, né? Que é competitivo demais, que é agressivo demais e que não respeita essas minorias. Mas ele teve, sim, eleitores negros, latinos, que com toda essa perseguição aos latinos e com toda essa discriminação racial, esses eleitores votaram nele. Porque é isso. Eu acho que o que está em jogo é o que esses eleitores estão esperando. Né? Eles estão dando uma chance novamente aos democratas e eles vão cobrar isso nas próximas eleições, certamente. E é claro que a gente tem que pensar que nesse contexto de pandemia houve um número muito grande de eleitores, né? Então, assim, são duas coisas que estão juntos aí. A pandemia, que faz com que esse grupo vote por correio, né? Talvez de uma forma mais confortável. Então, muitos estados flexibilizaram as regras para aceitar o voto por correio. Então, isso facilita. E segundo, essa polarização, essa divisão que a gente já sabia que vinha, né? Esses descontentes já existiam quando o Trump chegou ao poder, mas ele certamente piorou muito isso, né? Ele acabou colocando muito, instigou muito isso, né? Incitou muito essa competição, essa provocação, né, de um lado e de outro. Então, você tem aí realmente dois fatores que acabaram dando ao Biden essa chance, né, e agora vão cobrar dele provavelmente, né. Ele tem uma pauta para acolher essas minorias, para colocar mais acesso, para fazer uma justiça, né? Aí hoje a gente tem uma justiça racial que ela está sendo muito muito demandada, né? Mudanças nisso tudo, a violência policial, ele provavelmente vai fazer mudanças. Professora Neuza, eu quero até pegar um gancho nisso que a senhora está falando, desses problemas raciais, né? A escolha da Kamala Harris como vice do Joe Biden, uma senadora que é mulher, que é negra, que é mais jovem, visto que ele já é um senhor de uma idade um pouco mais avançada. Tudo isso fortaleceu a candidatura dele, principalmente junto a essas minorias que a senhora vem relatando? Sim, eu acho que a Kamala Harris ela tem um papel aí muitíssimo importante. A gente vai ver aí um desempenho de um vice, né, completamente diferente do que o próprio Biden foi para o governo Obama, né, mas principalmente do que o Mike Pence foi aqui para o governo Trump. A gente via assim uma subserviência muito grande, né, e até um esforço dele para ele não aparecer, né, para ele ficar ali sempre atrás nessa posição. A gente não vai ver isso com a Kamala Harris, não é do perfil dela. O fato dela ser uma mulher, dela ser negra, dela ser uma imigrante, né, imigrante não ela direto, mas ela tem ascendência aí, né, de imigrantes. Então, assim, veja, tudo isso parece dar um certo conforto, uma esperança. Eu acho que o nome disso é esperança para esses grupos que acabaram ficando. Então, de fato, ela teve um papel aí bastante importante nesse desempenho aí, nessa conquista desse eleitorado, sim, eu acredito que sim. E ela vai adotar alguma... Sim. Pode concluir, por gentileza, pode concluir. Então, ela vai adotar algumas políticas, né? Ela vai
tentar levar essa agenda aí, para que haja até alguns aspectos que ela acabou sendo julgada, né, porque diz que ela é muito dura na questão da justiça, né, então, assim, com pequenos delitos, né, ela poderia ter sido implacável de encarcerar mais gente, né, talvez ela faça uma mudança, ela já pediu perdão por alguns atos, né, por algumas ideias que ela acabava, algumas orientações de política que ela acabava levando adiante. Então, aumenta ainda mais ainda, né, essa tentativa de contemplar esses diferentes interesses. Passados alguns dias da eleição do Joe Biden, alguns países ainda não reconheceram o resultado das eleições. E entre esses países está o Brasil. Por que essa demora de reconhecer o Joe Biden como vencedor, como presidente eleito? E de que forma essa demora nesse reconhecimento pode atrapalhar no futuro uma relação comercial, uma relação internacional entre Brasil e Estados Unidos? Exato. Você tem aí um grande número de países, né, que já se anteciparam, né, e foram reconhecer e que já vinham manifestando apoio, né? Então, assim, no Brasil a gente iria esperar algo nesse sentido, né? Até porque nós tivemos aqui um apoiador manifesto do governo Trump, né? Então, o governo Bolsonaro não escondeu isso de ninguém, né? Foi muito honesto em relação a isso. E agora ele não seria o primeiro a ir lá reconhecer, até porque Trump está defendendo essa retórica, né, e mobilizou muito, né, assim, buscando recurso judicial para contestar esse resultado. Ele não reconhece isso. Uma vez que ele não reconhece, ele tem aqui um apoiador tão explícito, tão manifesto como é o nosso governo, né, o presidente Bolsonaro, então é claro que isso ele não faria. Agora, qual é o custo disso, né? Eu costumo dizer que assim, o Biden sendo um governo, né, sendo um político experiente, pragmático, né, e ele vai provavelmente implementar uma política de orientação pragmática, eu não vejo que isso será assim uma coisa, assim, um grande problema, né? É sempre que vai haver aquele estranhamento. A Kamala Harris provavelmente não virá visitar o Brasil, né? Como o Biden fez no passado, quando ele era vice, ele veio até aqui tentar resolver aí alguns atritos, alguns constrangimentos aí importantes, né? Que houve. A Kamala Harris não virá, né? Com esse governo assim tão de forma agressiva, né, que adota uma retórica muito agressiva, um discurso aí alinhadíssimo ao presidente Trump, não vai haver. Então, a gente vai sentir que esse pragmatismo do Biden, ele também, se depender da boa vontade, né, de os bons ofícios, talvez a gente fique um pouco aí sem resultado algum, se tiver essa expectativa. Eu não tenho essa expectativa, não. Eu acho nessa questão específica. Professora Neuza, nesse momento se fala da transição lá nos Estados Unidos do governo Trump para o governo Biden. O próprio governo Biden já tem ali membros da sua equipe de transição. Como é que se faz a transição de um governo para outro, sendo que o governo atual não reconhece a derrota nas urnas? Como é que se faz uma transição desse tipo? Pois é, né? A gente viveu aqui para presenciar isso, né? Isso não é comum, isso está sendo muito incomum. Se a gente pegar aí como referência as eleições de 2000, né? Quando houve aí um questionamento, né? Havia ali uma diferença entre os concorrentes, era uma diferença muito pequena, né? Então, recorreu-se à recontagem e o próprio candidato democrata, né, sopesou isso, ponderou essa possibilidade de questionar, né, de levar esse
resultado, né, essa apuração do resultado para os tribunais, mas ele acabou voltando atrás porque haveria um desgaste muito grande. Então, assim, essa é uma regra básica da democracia deles, né? Então, tem um processo, tem regras, sigam as regras, né? Cumpram o compromisso que se tem com essas regras como um representante aí do governo. Ele não é um cidadão, ele está no exercício do cargo, né? Isso é mais uma questão. Ele está no exercício do cargo e ele não faz esse reconhecimento. Pior, ele ataca essas instituições, ele joga dúvidas, então ele acredita que a retórica importa, a retórica tem efeitos e ele leva isso às últimas instâncias. Ele vai aceitar depois, isso vai se levar aí um tempinho, né? Tem aí no dia 13 ou 14 de dezembro é quando os super eleitores vão votar oficialmente, né? Então, assim, é isso que a gente tem a gente já falou aqui da separação, né? Como que funciona esse processo eleitoral, que o voto popular é e depois os próprios delegados vão, né, do colégio eleitoral, vão efetivar esse voto. Então, assim, tem um tempo aí ainda institucional que já era previsto, e ele, nesse tempo, o que ele está fazendo? Tentando mandar para um alimento para essa sua base eleitoral, essa sua base que confiou nele e que agora, com a retórica dele, com as falsas, né, afirmações de que o processo eleitoral não foi transparente, acabou desfavorecendo ele, portanto, ele venceu, ele seria ele se não tivessem roubado esses votos ali, por exemplo, nos estados, os estados da grande batalha, né, assim, os estados chaves ali, em que o Biden acabou se consagrando, né, com aquele número de votos. Então, ele está mandando uma mensagem para a sua base eleitoral. Agora, ele vai reconhecer isso, sim, de alguma forma, e, né, existe provavelmente aí meios, né, que o conduzirão a essa decisão, né? Ou seja, efetivar isso. Mas ele, é claro, não vai convidar o Biden para vir à Casa Branca, quer dizer que aquele ato ali simbólico de dando boas-vindas e de respeito, né? Nem que são amigos, mas de respeito. Houve respeito, né? Quando o Obama ganhou as eleições, o Partido Republicano, né? O candidato do Partido Republicano agiu de forma muito honrosa, né, de forma muito correta, mas isso o Trump não vai fazer, ele não vai fazer esse convite, ele já deve estar empacotando as coisas dele lá da Casa Branca, mas ele está aproveitando esse tempo todo para ele fazer uma campanha eleitoral futura, é a base desse eleitorado dele, são 71 milhões e meio de votos, não é pouca coisa, é muita coisa. Professora Neuza, a senhora destaca muito a experiência do Joe Biden, o fato de ele ser um político ali que sabe como lidar, que a senhora fala também sobre o pragmatismo dele na hora de tomar as decisões. Olhando aqui para o nosso lado, olhando para o Brasil, como que a gente tem que agir daqui para frente para que a gente não perca negócios exatamente por essa falta de pragmatismo, por a gente ideologizar demais a coisa, ao invés de a gente ser pragmático e perceber que os Estados Unidos é um grande parceiro comercial nosso e que a gente não pode, de nenhuma maneira, se indispor com ele, independentemente de quem seja o presidente. Então, exatamente, né? A gente nem pode se indispor com os Estados Unidos e também a gente nem pode se indispor com outros países, né? E aí a gente pode trazer a China para esse, né, tabuleiro aqui nosso, que é bastante, assim, ao mover as peças em direção aos Estados Unidos, você também mexe nas peças em direção à China, né? O que a gente vai ver daqui para frente é pressão, porque o Biden, ele é aberto ao diálogo, mas ele não é concessivo, de modo algum. Ele é muito firme, ele mantém a assertividade numa medida que ele acredita que é a correta, né? Então, a assertividade não é agressividade, mas é o fato de
não, defender os interesses e as preferências dos Estados Unidos. Ele está pronto para fazer isso. Ele entrou nessa presidência, né, que ele dará início agora, com esse propósito, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, assim, a primeira pressão que vai vir em cima do Brasil é com relação, quer dizer, o movimento que o Biden faz em direção às instituições multilaterais, buscando ali apoio exatamente para exercer a sua política externa. Nessa ida, ele vai esbarrar aqui, a primeira questão que ele vai fazer nesse movimento em direção às instituições, primeiro é em direção à OMS, porque ele vai liberar esse esforço aí global para conter, né, para aplacar essa pandemia, e segundo, e aí assim, a gente não precisa esperar que um viria na ordem depois do outro, pode muito bem ir junto nessa toada, é a questão do clima, né? Ou seja, vai haver uma reaproximação à ONU, né? Ao Acordo de Paris ali, e nesse acordo não só o Biden vai reassumir o papel dos Estados Unidos, como ele vai ser também implacável com esses autoritarismos, né, que renegam tudo isso e que não estariam dispostos a cooperar nessa grande instituição, né, que seria trazer todos os países, porque está se falando de um bem público internacional, né, a questão do clima. Então, o que vai acontecer aqui? Teria que haver uma mudança, né, por exemplo, no Ministério. Então, a gente vai ver aí, provavelmente, cadeiras sendo trocadas. Já falaram, né, o nosso governo Bolsonaro já falou que não vai ser agora, que não vai mexer em nada, mas em janeiro, provavelmente, ele vai ter que mexer, porque na medida que a equipe vai ser montada lá e vai assumir esse posto, eles vêm assumindo já com muita coisa pronta, com muita coisa aí, não pronta, mas já desenvolvida, já avançada, portanto, já as cobranças já estarão ali todas alinhadas. E o Brasil não vai encontrar sossego no Congresso, né, dos Estados Unidos, porque a Câmara continua, né, a Câmara dos Representantes, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, né, em nível federal, ela já estava e continuará nas mãos dos democratas e, portanto, dali vem uma pressão enorme sobre o nosso governo. Então, assim, vai ter que haver, sim, mudanças, eu acredito, e também uma mudança em relação a outros parceiros. Então, o Bolsonaro não vai poder responder às críticas né, no tom que ele respondeu quando o Biden, ainda em campanha, né, fez sobre a questão climática. E ele respondeu como ele respondeu para a Alemanha, para a França, ou seja, sugerindo que ele estava sendo, que o governo dele estava sendo coagido, ou até mesmo corrompido, né? Ou seja, quer dizer, que alegações você faz e sem fundamento nenhum. Então, não vai mais poder ser assim. Então, se o pragmatismo não é natural, ele vai ter que, no mínimo, ter que guardar as armas aí e agir de uma outra forma, porque é aquela história, quando a gente tem poder, a gente pode exercer esse poder, e muitas vezes a gente tem esse poder, mas uma vez que você exerce, né, é como riscar um fósforo, né, riscar uma arma, depois que você já disparou aquilo, né, você leva adiante, e aí quais são as consequências? Não acredito que vá haver isso no Brasil, né, então vai ser sempre essa relação morna, né, e com muito pouca vontade do lado de cá, né? E também muita implacabilidade do lado de lá, ainda que com base nos recursos diplomáticos, mas nada concessivo do lado de lá. Professora Neuza Bojiquian, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Alesp Conecta, trazendo todas essas informações relevantes sobre a eleição americana e as consequências disso para nós aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Fábio, obrigado a todos que estão nos ouvindo aí hoje, e vamos ficar aqui monitorando, né? Quem sabe a gente volta a conversar sobre esses desdobramentos todos, né? Esse relacionamento vai ser longo, né? Tem esse momento de estresse aí em vista, né?
É isso. Muito Obrigado, obrigada, amigo. professora. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista através do YouTube. Você entra no YouTube, digita Alesp e todos os nossos programas ficam arquivados lá para você assistir no momento que for mais interessante para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.